Hoje vocês vieram prestar respeito aos montes, tomar os 5 preceitos, recitar os cânticos, recordar as qualidades do Buda, recordar as qualidades do Dharma, isto é, seus ensinamentos, e recordar as qualidades da Sangha, isto é, os discípulos iluminados do Buda. Nessa ocasião, vamos estabelecer nossa mente, ter sati, junto da nossa respiração. Estabelecer nossa mente bem aí, isso é, ter sati. Podemos observar nas narinas, observando respirar ou inspirar, tendo como concentrar um ponto qualquer, sem ficar lembrando do passado, do futuro. Isso é treinar a mente a ficar tranquila, temporariamente. Porque, normalmente, a mente prolifera pensamentos. Para entendermos o Dharma, isso é, os ensinamentos, a mente tem que estar calma, quietinha. Estabeleça a mente a ficar com a respiração e a respiração. Isso é algo básico. Na inspiração, recitamos Bu, na expiração, recitamos Do. Mas, se temos dificuldade para ficar com a respiração, não precisamos usar ela. Podemos só recitar internamente Budo, Dhammo, Sangho. Budo, Dhammo, Sangho. Feito assim, podemos ficar somente com a palavra Budo. Não precisamos observar a respiração. O objetivo é ficarmos com a recitação Budo, desperto. Tendo ficado com a respiração ou com a recitação, a mente se acalma. Tendo se acalmado, nossa mente já não se interessa pela recitação Budo e fica calma, quietinha. Alcança Samadhi. Talvez a mente se levante de novo e volte a proliferar. Daí, nós reforçamos de novo para acalmar a mente. Tendo se acalmado, às vezes sentimos piti, isto é, êxtase acompanhado de estremecimento pelo corpo. Talvez desçam lágrimas, ou sentimos como se estivesse expandindo o tamanho deste salão. Ficamos extremamente altos, como se fôssemos atravessar o telhado. Mas, abrindo os olhos, vemos que não crescemos nada. É apenas uma sensação. Ou então sentimos que o corpo ficou pesado e duro, como uma pedra. Esses são sinais de piti, sinais de samadhi, de estabilizar a mente, que podem surgir na meditação. Temos que nos decidir a botar a mão na massa, ter sati, estabelecer a mente. Mesmo depois de nossa mente se acalmar, ela ainda pode voltar a proliferar pensamentos. Então, temos que voltar a contemplar velhice, doença e morte. Contemplar a perda e o fim das coisas e ver como isso tudo é natural. Agora, vemos que a nossa mente tem apego e se agarra a esse nosso corpo, se agarra a esse corpo e mente como sendo nós. Quando nos agarramos assim, queremos que seja assim para sempre. Não queremos que as coisas andem para pior. Mas é natural que, tendo surgido e se desenvolvido, as coisas se degradem. Isso é natural. Mas olhamos e não vemos como natural isso tudo, e daí sofremos. Quando conseguimos alguma coisa, essa coisa degrada. Quando atingimos uma boa posição no mundo, isso também passa. Elogio logo dá lugar à crítica. Felicidade passa e deixa o sofrimento. Esses são os fenômenos mundanos, fenômenos que andam junto com o mundo. Por isso, temos que treinar o coração em tranquilidade. Isso é realmente importante se fazer. Para estudar, temos que ter a mente tranquila e ter sati.
não deixar a mente viajando. Temos que seguir o sistema de estudo. No trabalho, também temos que descansar a mente, pois, com todo o trabalho, a mente se cansa. Tem que descansar em Samadhi um pouco. Samadhi, ou essa concentração e calma da mente, tem muito uso. Nos estudos, por exemplo, e no trabalho também. Para praticar e buscar a verdade do Dharma, esse é outro uso. Por isso, temos que praticar desde pequenos, crianças, jovens. Isso é de muito valor. Se esforçar para ficar com a respiração ou recitando Budo. De pé, andando, sentado ou deitado, recitamos Budo. Podemos dizer que é um objeto de samatha, isso é, uma meditação de tranquilidade. E às vezes praticamos com vipassana, isso é, meditação de investigação. Mas qualquer que seja a prática que tomamos, temos que ter sati, isso é, estabelecer a mente. Ter panha, isto é, sabedoria e entender. Soltar, abrir a mão das coisas. Tendo praticado samatha, meditação de tranquilidade, o suficiente, o Buda nos ensinou a investigar no caminho da sabedoria e enxergar com clareza. Para isso, temos que juntar sati, samadhi e panha, estabelecer a mente, o foco e a sabedoria. Tendo como base uma vida moralmente correta, moralidade, já que é a mãe de todos os dharmas, vai na frente. Quando vamos praticar, buscar um dharma elevado, temos que ter moralidade primeiro. O Buda nos ensinou a mantermos sempre os 5 preceitos. E vamos praticando assim. Se a nossa mente não se acalma, podemos recitar os cânticos novamente, internamente no coração, como Iti piso bhagava, soakato, supatipanno, e vai repetindo esse cântico várias vezes. Ou então recitamos somente Budo. E se a mente já está quieta, não vai querer nem recitar nada. Então, deixamos ela seguir naturalmente, sem controlar. Às vezes, saindo de um estado calmo de samadhi, não temos vontade de contemplar. Só queremos ficar quietos. Então, só observamos. E sabemos em que estado está a nossa mente. Não precisamos contemplar nada, só estabelecer a mente. Fazendo tarefas diárias, temos sati, estabelecemos a mente. Tendo acalmado, e nossas mentes vão contemplar por si mesmas. É natural. Por exemplo, vemos um galho ou uma folha em uma árvore cair. Vemos folhas velhas e folhas novas caírem. E entendemos que a vida é assim. Temos que ir da mesma maneira. As coisas são assim. Por isso, enquanto estamos vivos, temos que construir bondade. Antes de morrermos, se ainda respiramos, mas somos descuidados, é o mesmo como se estivéssemos mortos. Mortos por dentro, não tem muito uso. Mas, se conhecemos a morte antes dela chegar, vemos que esse corpo tem que morrer, aceitamos isso? Aceitamos. Nossas posses materiais temos que contemplar como se já estivessem quebradas, contemplando frequentemente, e vamos a contemplar, ensinando nossos corações a aceitar a transitoriedade das coisas. Assim, quando as coisas mudam, nós não sofremos, porque isso é natural. Ainda que não tivesse nascido um Buda e se iluminado, a natureza disso tudo ainda seria do mesmo jeito. A lei diz, tendo isso como causa e condição, aquilo surge. Isto é, com causas e condições. E o sofrimento de estresse
que não teremos ter, não é o caso de que surge do nada. Ele tem causa e condição. E qual é essa causa e condição? Desejo e apego são causa e condições para o sofrimento surgir. Existe sofrimento porque tem apego, ou agarrar as coisas. Sofrimento surge por causa do desejo. Se não temos desejo, sofrimento não surge. Por exemplo, se conseguimos algo, temos gosto por essa coisa, um sentimento surge, e desejo segue atrás. E queremos que as coisas sejam assim, indefinidamente. Surge tudo isso junto. Se felicidade surge, queremos que ela continue indefinidamente. Não queremos que as coisas mudem. Quando nos sentimos assim, nos agarramos às coisas, e apego surge, e as condições para sofrimento já estão ali. Quando as coisas mudam, o nosso corpo, por exemplo, sofremos. Por isso, temos que contemplar frequentemente como a mudança é algo natural. E que todas as coisas surgem a partir de causas. E de que o Buda ensinou que cortando a causa dos fenômenos, os fenômenos desaparecem. Venerável Assadi, um dos primeiros discípulos do Buda, ensinou desta maneira para Sariputta, que mais tarde se tornaria um dos principais discípulos do Buda. E assim, Sariputta abriu o olho do Dharma, viu o Dharma, que só haviam fenômenos surgindo e passando. Não tem nenhum eu, eles, pessoas, etc. Que sofremos porque há uma causa, há desejo e apego. Se não houver ignorância, desejo e apego, sofrimento não surge. E apesar de não querermos que o sofrimento surja, se ainda houver a causa do sofrimento ainda surge. Esse sofrimento não temos como parar. Nós analisamos e estudamos como é esse sofrimento. O Buda nos ensinou: sofrimento é assim e assado, é para ser entendido. Não queremos que o sofrimento surja, então temos que dar fim na sua causa, isto é, o desejo. E para dar fim neste desejo, fazemos de que maneira? Temos que andar no nobre caminho óctuplo, que é moralidade, concentração e sabedoria. E assim podemos superar o desejo. Tendo superado o desejo, cessação acontece. Haja um Buda iluminado ou não neste mundo, a natureza, a verdade é assim. Nós temos muita sorte. O Buda, tendo se iluminado, veio nos ensinar. E assim conhecemos o caminho que devemos andar. Nós podemos estabelecer nossa vida nesse caminho. Quando somos criança, comprometemos nossas vidas aos estudos. Ficamos na dependência de nossos pais. Mas, mais tarde, nos comprometemos a trabalhar e fazemos nosso melhor com o nosso trabalho. Agora, no caminho espiritual também. Também precisamos de um suporte para o coração. Se buscarmos suportes externos, essas coisas são incertas. Desperdiçamos muito tempo buscando posses, até não termos tempo livre para praticar o Dharma. Desperdiçamos muito dinheiro. Podemos ter um trabalho, mas desperdiçamos dinheiro. Desperdiçamos uma oportunidade de ouro de purificar nossos corações. Porque felicidade sentimos no coração. Sofrimento sentimos no coração. Nós precisamos de coisas mundanas para que o coração tenha felicidade. Mas não é uma felicidade de verdade. Não dura para sempre.
Quando essas coisas mundanas mudam de estado, nosso coração sofre de novo. Temos que treinar nosso coração para entender o básico da natureza, o básico da verdade. Que todos que vieram praticar aqui prosperem no Dharma.